inspirado na live que aconteceu do canal Código Fonte TV sobre como me tornei um programador profissional, que foi uma live fantástica, cara. Pegaram uma galera sinistra de desenvolvimento que tem canal no YouTube, reuniram e fizeram uma live sobre como eles começaram. Foi muito maneiro mesmo. E inspirado nessa live, eu pensei, até hoje eu não me apresentei de forma decente aqui no canal. Eu já contei algumas poucas coisas, tipo no vídeo sobre como eu aprendi JavaScript ou no vídeo minha carreira de desenvolvedor sem uma faculdade. Então nesses vídeos é claro que dá pra ter uma noção de quem sou eu, mas eu resolvi criar esse vídeo pra falar um pouco mais sobre de onde eu vim, o que eu estudei, como é que eu comecei a programar, como é que eu caí nesse mundo de desenvolvimento, qual foi a minha primeira linguagem de programação, como é que eu fiz pra aprender, como é que eu fui pra web, como é que eu aprendi desenvolvimento web, como é que eu aprendi JavaScript, como é que eu comecei minha carreira de desenvolvedor no mercado de trabalho, como é que eu comecei esse canal, qual é o meu signo, brincadeira. Então uma coisa muito interessante do Código Fonte TV é que, cara, eles tiveram um impacto também na minha vida, muito antes, é óbvio, deles lançarem o canal no YouTube. Eu até fiquei surpreso quando eles lançaram, foi que eu já acessava o site deles lá na minha adolescência, quando eu estava aprendendo programação. Eu baixava realmente muito código lá para estudar, e eu até queria agradecer a eles. Comentem aí, hashtag me nota pro Código Fonte TV, porque, cara, eles fizeram um trabalho fantástico já desde cedo, contribuindo com a comunidade e com a galera. Bom, então vamos lá. Eu sou Ayrton, eu sou do estado do Rio de Janeiro, mais precisamente de São João de Meriti. Sim, eu sou da Baixada Fluminense, se você também é, comente aí. Hoje eu continuo no estado do Rio, agora na cidade do Rio, porque desde que eu comecei a trabalhar aqui numa empresa da Barra, que eu vou contar aqui nesse vídeo, eu me mudei pra cá. Bom, então vamos lá. Como é que eu tive meu primeiro contato com código? Na verdade, eu tive meu primeiro contato com web, criação de site, antes de eu começar a aprender a programar. O primeiro site que eu criei, eu tinha 11 anos de idade e foi para fazer um site de Harry Potter, pro Harry Potter. Então eu conheci um site na época chamado Jororoba. Eu queria até saber se a pessoa que criou esse site ainda tá viva, porque eu consegui entrar em contato com essa pessoa de alguma forma, acho que pelo ICQ, e essa pessoa me ajudou a criar um site no front page, como é que mexia e tal. Então eu fui criando meu site do Harry Potter para baixar papel de parede, para baixar livros, eram algumas coisas assim. E eu fui aprendendo front page, mas sem nenhum contato com código. Eu nem sabia que gerava código ali por trás. Eu só fui saber um pouco mais sobre programação ali mais ou menos com 14 anos de idade para 15, onde eu jogando Mu Online, certo? Até nessa live que aconteceu, eles perguntaram por que não começou a programação por causa de jogo. E eu também fui um deles, comecei por causa de Mu Online, porque eu queria criar meu próprio servidor de Mu. E aí até meu primeiro contato foi com Visual Basic 6, porque a galera na época criava muito programinha para se conectar ao Mu, para gerenciar o Mu com Visual Basic. Então foi a primeira linguagem de programação que eu tive contato, que eu comecei a aprender um pouco de lógica, que eu comecei a criar algumas interações, programa para desktop, e depois eu caí no PHP porque era onde era a maioria dos sites para servidor de Mu Online. Então foi que eu comecei também a ver PHP, um pouco de HTML, um pouco de CSS, tudo por causa de um jogo online. E eu acho bem interessante esse tipo de vídeo sobre como é que a gente começou a programar, como é que foi o nosso início profissional aí, porque eu lembro que na época ainda não tinha, não lembro, acho que talvez nem tivesse YouTube, acho que nem tinha YouTube, que eu não lembro de YouTube. Então eu conhecia pessoas na internet que programavam e eu ficava perguntando a elas como é que elas aprenderam, os sites que elas visitavam, usavam para programar, para estudar, para onde eles baixavam, como é que era a jornada deles. Essa parte é muito importante. Hoje em dia tem muito, certo? No YouTube mesmo tem vários youtubers que estão o tempo inteiro contando isso. O exemplo foi dessa live que teve uma galera top contando as suas experiências. E naquela época a gente também não tinha, eu não tinha, mas isso realmente é muito legal. Então eu lembrei disso e que eu ficava conhecendo pessoas na internet e perguntando como é que elas aprenderam também. Só que assim, eu fui pegando PHP, eu descobri alguns sites que tinham videoaulas, tutoriais, fui aprendendo, fui seguindo, fui praticando, mas é claro que não foi do dia pra noite, assim, eu demorei um pouco pra engatar, sabe? Eu não fui aquele prodígio, inclusive eu conheci alguns prodígios, eu sempre fui muito ansioso, eu sou um pouco até hoje, assim, em relação ao aprendizado, mas já tô bem melhor, mas eu sempre fui muito ansioso, porque eu ficava pensando, caraca, será que eu aprendo isso em um mês? Será que eu aprendo isso em 6 meses? Caraca, eu tenho 15 anos, tô muito velho. Esse garoto aqui de 15 anos já fez programa de segurança pro Mu, já criou esses softwares aqui, esses sites sinistros. O cara aprendeu a programar em um mês. Eu ficava me comparando a esses prodígios, que eu nem sei se é verdade, mas provavelmente eram.
E cara, isso me emperrou um pouco. Então assim, eu não aprendi do dia pra noite, de uma hora pra outra, até porque eu tenho um irmão mais velho, eu sou um irmão mais novo, então ele que monopolizava o computador, a internet. Acho que a gente nem tinha banda larga na época, eu também nem lembro disso. Mas então o computador ficava no quarto dele. Eu só consegui mesmo começar a aprender mais quando eu ganhei meu próprio computador. Aí, sei lá, com 16 anos, para 17, mas eu já programava, já tinha noção, já conseguia mexer, certo? Só que eu só engatei de verdade. Aí dos 16 pro 17, onde eu pegava PHP, foi a linguagem da vez, e passava o dia inteiro estudando programando. Na época eu já comecei a pegar um pouco de JavaScript. Se eu tô falando aí 16 para 17 anos, isso foi 2007, 2008 mais ou menos. Então já ali no ensino médio, para terminar o ensino médio, eu queria muito fazer algo de programação. Meu pai só queria investir se fosse na carreira de música na época. Ele dava maior incentivo em música, porque eu tocava guitarra, tinha banda e tal. Só que aí eu falei, caraca, então eu vou ter que correr atrás se eu quiser trabalhar com programação. Então eu fiz uma prova para o Senai, para um curso técnico, onde os 4 primeiros ganhavam bolsa de 100%. E aí consegui passar em quarto. Era uma prova de português, matemática e química, não lembro. E aí eu passei, fiz um curso técnico de informática lá por 2 anos. Eu tive contato com Java, com C#, aprendi mais coisas de programação, mas o mais legal do Senai foi que eu participei da Olimpíada do Conhecimento. Isso pra mim foi o que mudou, assim, marcou de fato a minha vida. Eu disputei etapa estadual, etapa escolar, etapa estadual, etapa nacional, representando o Rio na modalidade web design. Cada etapa foi em um ano, então foi 2010, 2011, 2012. Em 2012 eu fiz a prova do nacional, disputando contra os outros estados. Eram 4 dias de provas. Aí, por exemplo, o primeiro dia a primeira prova era de Flash, para criar um joguinho com ActionScript. Depois montar um site em HTML e CSS. O terceiro, eu acho que era design, que você tinha que fazer interface também. O quarto dia era programação. Eu não lembro, era alguma coisa assim. Eu sei, cara, no primeiro dia, meu programa lá, o Flash, não funcionava. Ficava fechando meu computador. E aí eu perdi um dia inteiro de prova. Quando todo mundo fez as 2 provas, eu tava ali na primeira ainda. Então a galera já achando que eu ia ser desclassificado porque era alguma coisa que eu fiz no código. No fim descobriu que o Flash estava com problema, tentando se conectar com a internet, bugava e fechava. E eu fui fazer a prova já à noite. E aí colocaram para fazer a segunda prova no dia seguinte. No dia seguinte eu fiz mais cedo que todo mundo, fiz 3 provas. E, cara, cansaço mental, psicológico. Mas mesmo assim, eu consegui ficar em terceiro na etapa nacional. Infelizmente eu não fui pro Mundial, que seria na Alemanha na época. Mas foi uma experiência incrível na minha vida, onde eu aprendi muito, tive treinamentos, o Senai pagou curso pra mim, aprendi muito sobre design também. E aí, final de 2012 foi quando terminou esse ciclo da Olimpíada, eu já tinha terminado o curso técnico, e aí início de 2013 eu comecei meu primeiro emprego de carteira assinada, que foi no jornal o Globo, como desenvolvedor front-end. Então no Globo eu me desenvolvi muito como desenvolvedor front-end, porque eu era front-end lá e a gente criava muita coisa de interação na página. Então eu fiz muito JavaScript puro e muita animação, muita coisa dinâmica. Então eu ganhei grandes skills de front-end. Em paralelo eu estudava back-end. Eu até voltei para o Senai na época, em 2014, para eu treinar o competidor da Olimpíada. Mas aí foi treinamento rápido ali de 3 meses, que foi até onde eu conheci minha esposa, que estava competindo em outra modalidade de TI. E eu trabalhei no Globo aí por 2 anos e 8 meses. Quando eu fiz o processo seletivo foi bem tranquilo que eu fiz. Eu acho que toda a experiência que eu tive, eu já tinha feito alguns freelas, eu já tinha a bagagem da Olimpíada do Conhecimento, tinha o curso técnico, então eu já programava, eu já tinha portfólio, então foi bem tranquilo conseguir essa vaga. Eu lembro que eu já entrei como desenvolvedor pleno, então assim, eu nunca estagiei na vida e também nunca fui de carteira assinada júnior, certo? Por mais que eu pudesse talvez ser júnior na época, assim, tecnicamente falando, eu nunca fui de carteira assinada, mas de front-end eu já mandava bem. Então trabalhei lá 2 anos e 8 meses. E aí surgiu a oportunidade de ir para o Hotel Urbano, passei no processo seletivo, então eu vi como uma nova oportunidade de aprendizado. Então eu fui para o Hotel Urbano, fiquei lá só 10 meses, mas cara, foram os 10 meses assim que eu aprendi absurdamente, evolui muito em qualidade de código, em programação, em JavaScript, em back-end, em infra. E aí eu saí justamente porque eu já tinha um pouco dentro de mim essa vontade de tocar alguns projetos meus, só que nessa época
meu projeto que eu tinha se chamava Nerd Verão, que basicamente eram roupas de academia, só que com estampas relacionadas à profissão. Se você for até existe um Instagram até hoje dessas camisetas, vocês podem dar uma olhada lá, Nerd Verão, vou deixar o link aí, que tem várias camisetas, tipo estampa de nutricionista, estampa de advogado, sabe? Só que com desenhos e roupas de academia mesmo. E aí eu aprendi serigrafia, silk screen, me aventurei aí, mas não deu muito certo. Fiz várias escolhas erradas. Mas mesmo nesse período eu não deixei de estudar programação. Continuava codando, programando, contanto que eu fiquei 7 meses nessa jornada aí. E eu falei, pô, vou voltar pro mercado. Aí eu fiz alguns processos seletivos. Os 2 principais foram para Globo.com e para OLX. E assim, eu já queria muito trabalhar na Globo.com bem antes de eu entrar pro mercado de trabalho, porque eu conhecia muitos desenvolvedores lá dentro como referência, não assim pessoalmente, mas porque eu via várias palestras deles. Os grandes desenvolvedores da época também eram da Globo.com, e então eu sempre tive muita vontade. Eu falei, caraca, eu acho que o ápice da minha carreira é trabalhar na Globo.com. Então assim, eu fiz até o processo seletivo na época para essas 2 empresas, só que assim, eu já escolheria a Globo.com devido a essa minha vontade, só que a OLX também atrasou na resposta do meu feedback. Eles até me passaram para a próxima etapa, mas aí eu acabei fechando mesmo com a Globo.com. Inclusive, na verdade, eu comecei o processo da Globo.com quando eu ainda era do Hotel Urbano. Então fiz o desafio pra eles, e aí eles gostaram pra caramba, só que aí eles me passaram pra próxima etapa. Só que eu pedi pra sair do processo porque eu tava pedindo demissão do Hotel Urbano, e aí casou tudo, eu saí de tudo, fui tocar o Nerd Verão, e aí quando eu voltei pro processo seletivo da Globo.com, eles continuaram exatamente da etapa onde eu parei. Eu só fiz algumas entrevistas técnicas, passei o dia lá com o time, conversando tecnicamente, fazendo mais desafios, e eu passei pra Globo.com, onde eu trabalhei 2 anos e 5 meses, saí de lá tem pouco tempo, e disparado lá foi onde eu mais evoluí profissionalmente, tecnicamente. E quando eu entrei, eu fui pro time do produto G-Show, né? Então lá tudo microserviço, aprendi muito sobre microserviço na prática, programei muito, e depois de 1 ano e meio mais ou menos, 1 ano e 8 meses, eu pedi para trocar de time porque eu queria ter uma noção muito mais forte de back-end. Então surgiu uma oportunidade, eu fui para a área do Global ID, que é a área da Globo.com, que cuida de toda a plataforma de autenticação, cadastro e autorização de usuários. Então assim, de toda a Globo.com, se envolve Globoplay, G1, GE, G-Show, Rede Globo, tudo, base de milhões, 100 milhões de usuários mais ou menos. Então imagina como é que é esse sistema, certo? Como é que são esses sistemas, a escalabilidade. Eu programei muito em Go nessa época, foi onde mais evoluí, assim, foi uma escolha minha de fato para aprendizado. Eu fui lá para conseguir aprender muito de back-end, porque eu sempre fui muito referência de front-end nos times que eu passava, mas de back-end ainda não. Então eu dei um grande up de back-end nessa época. Isso é bem interessante, porque eu fiz essa escolha visando aprendizado, visando também porque eu já tinha pretensões de poder em algum momento sair e tocar meus projetos pessoais, que é o que eu estou fazendo agora, tocando nesse canal, tocando no curso JS Raiz. Então eu fiz essa escolha para aprendizado de fato, porque se eu continuasse no G-Show eu já até conseguiria mais promoções e coisa do tipo, então eu resolvi dar um passo atrás por causa do aprendizado. E aí em agosto de 2019, certo, foi quando eu saí da Globo.com, já era uma vontade minha, assim, foi a melhor empresa que eu trabalhei, com certeza, mas eu sempre tive essa vontade muito grande dentro de mim de tocar meus próprios projetos, de viver deles. O canal Programador a Bordo, na verdade, surgiu com a ideia de ter uma vida mais nômade digital, vamos dizer assim, só que trazendo mais programação com essa vida mais nômade, mais viajando, de repente mostrando, fazendo freelas, tentando conseguir projetos, negociar com agências, ou mesmo, sei lá, mostrando código ali durante toda uma jornada nômade. Então, o Programador a Bordo surgiu com essa proposta, com essa pretensão. E aí depois eu falei, poxa, eu tenho que iniciar esse canal logo, senão eu nunca vou iniciar. E na época eu até ia começar com um outro nome, sem ser Programador a Bordo. Mas eu falei, cara, não, um dia ainda vou tocar o Programador a Bordo.
Esse dia ainda não chegou, porque eu ainda não tô tocando ele da forma que foi previsto, certo? Mas eu falei, vou começar com esse nome porque é um incentivo. Então já começa o canal, já começa a falar de programação. E quem sabe um dia eu junto a vida de nomadismo, eu já tô vivendo dos meus próprios projetos, eu só não tô ainda numa vida mais nômade, certo? Mas essa é a principal ideia do nome Programador a Bordo. Então é isso, foi um vídeo assim, rápido, talvez não tão rápido assim. Vamos ver depois, quando eu for terminar de editar. Foi mais para contar um pouco sobre mim, de onde eu vim, como é que eu me esbarrei na programação, foi através do jogo online. Isso é um pouco da minha trajetória. Marquem o código Fonte TV nos comentários para eles saberem que tiveram impacto na minha vida bem lá antes deles lançarem o canal. E é isso que eu peço para vocês, é também compartilhe um pouco aí da sua história nos comentários para inspirar outras pessoas. Grave um vídeo, me marquem, pode ser aqui no YouTube, pode ser no Instagram. Vai ser muito legal te conhecer, saber sua trajetória, saber o que você está enfrentando para que a gente possa trocar mais ideia, beleza? Então é isso, galera. Valeu!